E aí, pessoal do oitavo ano, vamos para o nosso penúltimo conteúdo do livro, tá? Da página 52 do Império Napoleônico. Aliás, eu tenho visto nos comentários que tem gente que não tá, o meu livro não tá batendo com o de vocês. Acho um pouco meio que impossível, pois o livro é a cópia do de vocês, não tem o que errar, né? E foi dito também aos pais de vocês que as dúvidas deveriam ser tiradas no dia da minha aula, da nossa aula, ou seja, às sextas-feiras, né? Que eu estou disponível no grupo de 7h30 até meio-dia, né? Então eu espero que vocês utilizem o grupo para tirar as dúvidas, caso vocês não entendam direito, ok? Vamos lá, Império Napoleônico. Gente, olha só, vamos começar a falar do império que Napoleão montou, né? Porque no nosso último vídeo eu deixei bem claro, quem prestou atenção, né, do Diretório da Ascensão de Napoleão, né, ele formou o Conselho de 500, né, que foi um conselho de anciões, que foi composto por membros da alta burguesia, o executivo, né, isso aqui seria exercido por 5 diretores escolhidos, e dentro desses diretores escolhidos pelo legislativo, né, formaria o diretório. Dentro dessa crise política que agravou a França, né, que estava agravando a França graças a Luís XVI, que não cumpria com as suas responsabilidades como rei, né? Infelizmente, a França deu no que deu, né? E assim, graças ao golpe 18 de Brumário, né, que foi em outubro de 1799, o golpe 18 de Brumário, né, que foi finalizando o período revolucionário e dando início à Era Napoleônica, né? Eu agora começo com o começo, né? Napoleão, gente, nada mais nada menos, ele tinha 15 anos, né, quando ele assumiu, quando ele foi tenente, né, admitido como cadete da Escola Militar de Paris, né? Depois do golpe 18 de Brumário, o general, gente, líder da resistência da frente da França, né, ele, à frente do absolutismo, né, Napoleão Bonaparte, a gente assumiu o poder da França. Ou seja, ele era o início, então, de um marco político dentro do governo da França, né? Principalmente, gente, na consolidação das instituições burguesas no país. Napoleão, gente, buscou combater os dois extremos, os dois lados. O absolutismo da França na época, né, que eles procuravam há muito tempo sufocar os ideais da Revolução Francesa, né, e retomarem o poder. Nisso ele abafou esse lado, e também o lado dos radicais, dos jacobinos, porque quem venceu entre Gironda e jacobinos foi os jacobinos, ok? Que estavam insatisfeitos com os rumos políticos e econômicos moderados que a França seguia. Ou seja, a França nada mais nada menos tomou rumos políticos que não estavam agradando nem o lado direito, nem o lado esquerdo, nem o absolutismo. Então Napoleão tomou as rédeas da França e assim ele criou os seus mandados, né? O consulado, gente, consulado é nada mais nada menos que foi uma administração por 3 cônsules, tá? Que é Jean-Jacques, Napoleão e Charles François. No próximo slide eu vou colocar a foto deles para vocês verem melhor quem era, né? O consulado, gente, é um período em que a França foi administrada por 3 cônsules, né? Ou seja, Bonaparte, gente, ele foi o primeiro cônsul da França. Ele controlava o poder executivo, né? Sendo que a preocupação central de Napoleão, de Bonaparte, era conter os avanços radicais dos jacobinos e dos absolutistas. Ou seja, ele não estava nem do lado nem do outro, ele estava no meio, tomando a frente da França, dos ideais, né, franceses, né? Ele consolidou uma ascensão da burguesia, né, francesa, e foram traçados os objetivos centrais do consulado, né, que foi conter os avanços dos países absolutistas europeus e garantir a ordem e a paz interna dentro da França. Outra coisa que eu também quero destacar com vocês é que, como eu falei no começo, tem um período de estabilidade política e monetária também, né? Por isso, o objetivo do consulado, era promover a reorganização da economia francesa, né? A sociedade, sobretudo, gente, consolidar novas instituições burguesas. De todas as formas, Napoleão, gente, sendo cônsul durante esse período, né, ele encarava como tentativa de estabelecer uma estabilidade da França. Por isso, ele sendo cônsul, ele destacou a reformulação do sistema tributário,
né? Ou seja, ele reorganizou com maior eficiência a circulação dos capitais dentro da França. Ele criou o Banco Francês a fim de controlar a maior eficiência da circulação dos capitais. Ele fez a realização de obras públicas, ele fez a drenagem de pântanos, construções de pontes e de canais. Porque quem não sabe, gente, a França nessa época não tinha um esgoto normal. A Europa, o esgoto era céu aberto. Napoleão construiu, né, um tratamento de esgoto mais eficiente. Porque, como eu falei com vocês, a Europa era um país avançado, mas os povos nativos tinham um tratamento de esgoto melhor do que a Europa. Eu falei isso com vocês naquele vídeo. Para vocês verem como as coisas são funcionam, né, dentro da Europa. Então Napoleão construiu esses canais de esgoto, né? Ele fez a criação da sociedade, né, a indústria, fornecimento de créditos para os empreendedores manufatureiros, ou seja, ele investia nas pessoas da manufatura, no campo, na agricultura, para eles poderem crescer, né, e assim também eles poderem trocar questões de capitais com Napoleão. Né? Aprovação do Código Civil, né, de 1804, né, foi um importante instrumento, né, para a incorporação dos princípios liberais na legislação e para a consolidação da ordem burguesa. E a reorganização da educação. Napoleão criou escolas públicas que eram primárias, né, em cada cidade, em cada aldeia da França, ok? Ele implantou escolas secundárias também e criou uma universidade nacional. Napoleão transformando a França, tirando a França daquele país um pouco agrário e assim trazendo ele a modernização, né? Napoleão, gente, aqui tá os 3 cônsules, como eu falei com vocês. Então, Napoleão, gente, ele foi cadete aos 15 anos, eu falei com vocês, né? E ele fixou os estudos da matemática, né? Ele estudou os livros do professor Bezout, na verdade, né? Que foi um grande livro de 4 volumes, ok? Um conteúdo base, um exame final para os aspirantes da oficial da artilharia, onde que ele fazia parte, né? Em um ano, gente, Napoleão já vestiu o uniforme de tenente do exército francês, devido mostrar boa capacidade, tanto mental, tanto fazer acontecer as coisas, né, física e tudo mais. Aqui está o Código Civil das leis napoleônicas. As leis napoleônicas, o Código de Napoleão, o Código Napoleônico, gente, foi o Código Civil francês que foi criado por Napoleão, ok? Entrou em vigor em 1804. O Código, gente, propriamente dito, ele aborda as questões do direito civil e como registro civil ou a propriedade privada, né? Outras leis, gente, foram posteriores publicadas também, sendo que abordaram o direito penal, o direito processual, o penal e o direito comercial, ok? O Código Napoleônico, gente, também não tratava as leis como normas, né, que deveriam ser elaboradas, o que é uma matéria para uma Constituição, né? Essas leis, gente, elas basearam-se em leis francesas, anteriores também do direito romano. O direito, gente, civil francês ficou dividido da seguinte maneira: a pessoa, né, o homem em si, a propriedade privada e a aquisição à propriedade. A intenção por detrás dessas leis napoleônicas, gente, era reformar o sistema legal francês de acordo com os princípios da Revolução Francesa. Antes do Código, a França tinha um único corpo de leis, tá? Tinha a questão civil, né, o Código antes, sendo que dependiam de costumes de origem feudal, havendo frequentemente isenções de privilégios dados por reis, senhores feudais. Durante a Revolução, gente, os vestígios do feudalismo foram extintos e vários sistemas legais tinham que dar lugar a uma única lei, ok? Sendo que, devido às agitações políticas, a situação não caminhou até a era napoleônica, ok? Aqui vamos entrar agora no Império Napoleônico, que se perpetuou de 1804 a 1814.
Para alguém entrar dentro de um governo ou um reinado, seja lá um império, tem que ter um apoio popular, né? Todas as medidas foram tomadas por Napoleão quando ele foi cônsul, né? Foram medidas fundamentais para atrair o apoio das pessoas. Ou seja, o apoio, gente, ele foi determinantemente para a promulgação da Constituição do ano 12, né? Ou seja, a Constituição, gente, deu início ao Império Francês, uma vez que previa a substituição do regime de consulado pela monarquia. O apoio da sociedade, gente, foi importante, pois Napoleão Bonaparte, a gente conseguiu a aprovação da Constituição através do plebiscito, ok? Só que em 1804, gente, no início do Império Francês, Napoleão recebe o título de Napoleão I, né? O general francês Napoleão I. Ele é muito também importante e é muito importante é bom a gente compreender que esse Império Francês não era uma monarquia do antigo regime não, tá? Ele era visto que o Império Napoleônico representava o poder da burguesia e não da nobreza, ok? Sendo que a burguesia, a pirâmide, se vocês tiverem dúvida, só vocês olharem a pirâmide, a burguesia que queria entrar, né, dentro dos poderes da França, ela conseguiu através de Napoleão. Sendo que a nobreza barrava, mas ele conseguiu sobressair, a burguesia começou a sobressair através de Napoleão, e assim ficou sobre, né, a nobreza, tá? Os principais objetivos do Império Napoleônico, gente, era vencer a Inglaterra na disputa pela hegemonia econômica. A Inglaterra, gente, era nada mais nada menos que a pioneira dentro das atividades econômicas da exploração de terra. Ou seja, por fim de todas as monarquias absolutistas europeias, gente, dessa forma o Império Napoleônico ele acabou marcado por uma imensa expansão territorial, definida por inúmeras conquistas ao longo do continente europeu, ok? Eu vou botar um mapa aqui para vocês depois, para vocês verem a expansão, ok? A expansão militar territorial da França, gente, de Bonaparte, comandava a invasão e a dominação de extensas áreas no continente europeu, ok? Outra característica também que em 1805 ele é o início das coligações antifrancesas, formadas pela união da Inglaterra e como outros países absolutistas europeus. Outro ponto também que a gente pode destacar também é que após a derrota na Batalha de Trafalgar em 1805, Napoleão decreta em 1806 o bloqueio continental, proibindo a entrada na Europa do continental de produtos de procedência inglesa. Ok? O objetivo de Napoleão, gente, ao impedir a comercialização de produtos em matérias-primas entre os países europeus, a Inglaterra era enfraquecer economicamente os ingleses e forçar o mercado interno a procurar as mercadorias financiadas pela burguesia francesa. Sendo que essa medida não funcionou, ok? Aqui está um mapa para vocês do bloqueio continental. Tem aqui para vocês entenderem melhor, a França, os países que a França dominou, né, e os países dependentes da França. E essa bombinha rosa, as vitórias de Napoleão, onde que ele teve, e as derrotas de Napoleão. Esse cinza. Essa tirinha, assim, esses tracinhos, foi aonde ele traçou o bloqueio continental. Ou seja, as pessoas da Inglaterra não poderiam trafegar para cá. Sendo que existe uma coisa muito importante que Napoleão não previu. Ele fez o bloqueio continental marítimo, só que terrestre ele não tinha como fazer. Ele não pensou. Ou seja, as pessoas trafegavam, né, por terra. Por isso que o bloqueio continental ele não teve efeito esperado. Ele fracassou em inúmeros estados europeus e eram extremamente dependentes da Europa. Ou seja, a Espanha, Portugal, sendo que, por outro lado, a França a gente não conseguiu substituir a Inglaterra na demanda comercial e internacional. O Império Napoleônico, gente, também, eu posso citar que teve um declínio político de Napoleão, tá? Que teve início em 1812, que foi o declínio. Ele resolveu invadir a Rússia. Só que não tinham, a Rússia não tinha como combater os franceses em igualdade, porque o exército francês estava muito grande, muito bem preparado, e assim os russos bateram retirada.
Só que para dificultar a vida das tropas francesas, eles destruíram tudo que poderia ser útil ao longo do caminho. Plantação, estradas, casas, né? E essa tática ficou conhecida como tática da terra arrasada, ok? Eles ficaram também mal alimentados, né? Os franceses, o exército francês, e tendo que enfrentar um rigoroso inverno russo, né? O exército, gente, Napoleão se encontrava incapaz de manter a sua conquista por conta da fome, do frio que foi enfrentado dentro do país russo, né? Bonaparte, gente, ordenou a retirada dramática do exército francês e pondo um fim à campanha militar que não teve êxito, ok? Napoleão, gente, já enfrentava uma forte oposição interna do povo e externa, que era dos países. A sociedade francesa, a gente começou a duvidar da validade das realizações do imperador. A sociedade francesa, ela começou a ver que o Império Napoleônico não estava fazendo o que estava prometendo. E assim as principais críticas eram em relação, gente, ao autoritarismo de Napoleão. Ok? E a traição dos ideais franceses, de republicanos da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa lutou, como eu falei com vocês, pela questão da democracia, e Napoleão estava devastando essa democracia e só ele que poderia opinar, né? Os países absolutistas europeus, gente, aliados à Inglaterra, promoveram então um momento de derrotar Napoleão em 1813, que foi na Batalha de Leipzig, né? Uma coligação de países absolutistas venceram os franceses e forçaram eles a um acordo, ok? Sendo que Napoleão, aqui está a Batalha de Leipzig, ok? E Napoleão foi preso e assim nós temos nosso último conteúdo, que é a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena, na próxima semana. Ok? A atividade, páginas 57, 58, 59 e 60, ok? Eu já estou disponibilizando o gabarito para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Aqui tá a 1 e a 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio, ok? Fique com Deus, se cuidem, qualquer coisa, gente, só chamar no grupo. Todas as sextas é a nossa aula, né? Tô lá de 7h30 até meio-dia, ok? Fique com Deus, se cuidem.